Enquanto isso, vocês podem abrindo a Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 3. Juízes 3. Amém? Juízes, capítulo de número 3. Vamos ler a partir do verso 15. Juízes 3, amém? Todo mundo encontrou? A partir do verso de número 15, para facilitar aqui. Então, outra vez, os filhos de Israel clamaram a Yahvé e o Senhor lhe suscitou um salvador chamado Eude. Diga comigo, Eude. Homem canhoto, filho de benjamita Gera. Por seu intermédio, os israelitas enviaram pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia confeccionado uma espada de 2 gumes, com 45 centímetros de comprimento, e a tinha amarrado junto à coxa direita, debaixo da roupa. Foi mais tarde levar um tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Uma vez entregue o tributo, Eude dispensou os carregadores. Entretanto, ele voltou do lugar onde estavam os ídolos de pedra, próximos a Gilgal, para dizer ao rei: ó rei, traga uma mensagem secreta para lhe entregar. Então o rei ordenou: silêncio. E todos os que achavam ao redor do rei saíram. O rei ficou só, assentado em sua cadeira real, na sala de verão, no terraço. Eude chegou bem perto dele e esclareceu: traga uma mensagem de Deus para ti, ó rei. Imediatamente o rei se levantou do trono. Então, rapidamente, Eude estendeu a mão esquerda. Diga comigo, mão esquerda. Apanhou a espada de sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Tão violento fora o golpe de toda a lâmina e o cabo da espada penetraram no ventre do rei, e a gordura se fechou sobre a espada, sem que Eude pudesse retirá-la. Então Eude saiu pelo corredor, tendo fechado atrás de si as portas da sala de cima e trancado o ferrolho. Assim que ele saiu, chegaram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e imaginaram: ele deve estar aliviando o ventre no banheiro da sua sala privativa. Aguardaram muito tempo, porquanto nem sempre o rei abria as portas do cômodo superior. Por fim, cansados de esperar, tomaram a chave e as abriram. E lá estava o seu senhor caído no chão, morto. Durante o tempo em que os servos ficaram esperando Eude, escapara. Passou novamente pelo local das imagens de pedra e chegou com segurança a Seirá. Assim que entrou na cidade, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente, e ordenou-lhes: segue-me, porque o Senhor entregou o vosso inimigo Moabe nas vossas mãos. Israel o seguiu, pois, e tomaram posse dos vales das passagens do Jordão que conduziam a Moabe, e não permitiram ninguém atravessar o rio. Amém? Um pouco comprido, mas a gente vai entender. Quem já ouviu falar de Eude na Bíblia? Não é muito falado, não é muito conhecido, né? E nem se tem tanto sobre ele na Bíblia. Mas essa noite nós vamos aprender uma lição muito importante com Eude, para aplicar nas nossas vidas. Amém? Vamos orar mais uma vez, curva a sua cabeça. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa palavra, por essa oportunidade de aprendizado, por essa presença, Pai, do Senhor, do Teu Santo Espírito. Te damos legalidade e liberdade, Pai, para falar através da minha boca, da minha vida, para nos ensinar essa noite, para penetrar o mais profundo da nossa alma, do nosso espírito, dos nossos corações,
e gerar em nós a transformação, Senhor, o entendimento que nós precisamos receber de Ti. Em nome de Jesus que nós oramos, já Te agradecendo. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vimos um contexto em que o povo de Israel vinha de vários combates, de várias lutas, e sempre um líder, um representante era levantado e vencia aquele rei que naquele momento estivesse exercendo o poder, a soberania sobre o povo de Israel. E aí eis que chega a vez de Eude. Quando é chegada a vez dele, um aspecto de Eude que chama a atenção é o fato dele ser canhoto. O fato dele manusear com a mão esquerda. Para quem não sabe, naquela época, para aquela sociedade, ser canhoto era como ter uma deficiência, ele era tratado como um deficiente. Os canhotos eram vistos e subjugados dessa forma pelo povo hebreu daquela época. Inclusive, em hebraico, a palavra canhoto significa incapacitado, fechado, amarrado na mão direita, ou seja, alguém que está subjugado a tentar desenvolver e fazer, ainda que forçadamente, as coisas, as atividades com a mão direita. Ele de fato era desprezado. As pessoas que tinham alguma inutilidade, alguma deficiência, viviam à margem da sociedade. Um canhoto não vivia porque ele conseguia desempenhar muitas funções. E Eude teve uma oportunidade, e ele não desperdiçou a única oportunidade que lhe foi dada. E ele pegou aquela deficiência, pegou aquela fragilidade, tinha tudo para ser a sua fragilidade, a sua fraqueza, a sua deficiência, e transformou na sua maior potência. E é isso que o Senhor quer nos ensinar hoje através de Eude, principalmente. Mas principalmente hoje a gente precisa entender que nós viemos aqui, ou você que assiste, que ouve, que vai ouvir depois, para entender, através dessa mensagem, os 3 nãos para viver o chamado. Diz para alguém, os 3 nãos para viver o chamado. É isso mesmo, são 3 nãos indispensáveis para que a gente consiga viver, responder, atender ao chamado de Deus para as nossas vidas. Eude foi alguém que exercitou esses nãos. Eude foi alguém que foi diligente, que foi prontamente apto a colocar à disposição do povo de Deus e do reino de Deus aquilo que parecia ser ruim nele. Ele nos ensina o primeiro não, que é o não se menospreze. Amém? Diz para o seu irmão, não se menospreze. Não se menospreze. Nós vivemos uma época onde eu acho que nunca se valorizou tanto se menosprezar, se autodepreciar, se diminuir, se vitimizar. Diz aí, se alguém já viveu uma fase ou uma época onde foi tão aflorado esses sentimentos, esse movimento que a gente vê hoje à nossa volta e até vive. Não é verdade? A gente tem mania de olhar para nós mesmos e nos julgar incapazes de realizar alguma coisa. Ah, mas eu não dou conta de fazer isso. Ah, como é que Deus me chamou? Como é que Deus me confiou para tal coisa se eu nem sei fazer isso, eu nem sei fazer aquilo? Nós estamos nos menosprezando quando nós julgamos que não somos capazes de fazer aquilo que Deus nos chamou e já nos preparou antes para fazer. Muitas pessoas, muitos soldados, generais, muitas pessoas poderiam estar prontos e ter usufruído de uma oportunidade para atacar o rei, para matar o rei, para dar vitória ao povo de Israel. Mas aprove ao Senhor que aquele que não se menosprezou, que ainda que visto como deficiente, incapacitado pela maioria das pessoas, fosse o escolhido por Deus para estar ali e para agir e para dar a vitória ao povo de Deus. Deus quer fazer assim comigo e com você. Ele quer que a gente pare de se olhar, não dou conta disso, não sei aquilo, mas eu só sei cantar, ou eu não sei tocar. Ah, mas eu nem sei falar direito. Ah, mas eu não sei executar isso. Ah, mas eu não sei cuidar de pessoas.
Eu não sei muito da Bíblia. Eu não sei, eu não dou conta, eu não. Sempre palavras contrárias, palavras que diminuem quem você é, palavras que diminuem o que Deus depositou em você e, sobretudo, palavras que diminuem o seu Deus. Deus não quer que a gente o menospreze, porque quando estamos nos menosprezando, nós não estamos diminuindo a nós somente, nós estamos diminuindo Deus. Nós estamos dizendo ao Criador, aquele que nos formou, que Ele criou algo ruim, criou algo que não tem valor, e isso não é verdade. Fala para o seu irmão, você tem valor, não se menospreze. Ei, Deus quer que você ache hoje em você o que as pessoas estão olhando e julgando que é a sua deficiência, que é a sua fraqueza, ou talvez você mesmo está olhando e dizendo, isso aqui não, isso aqui é uma podridão, isso é uma mancha na minha história. O Senhor quer usar isso para glorificar o nome dEle, para salvar pessoas. O Senhor quer usar isso para glorificar o nome dEle, para resgatar vidas, para restaurar vidas, para curar vidas, para alcançar vidas com salvação. Mas primeiro você precisa sair do modo do menosprezo, precisa aprender a não se menosprezar, a entender que quando se menospreza está diminuindo Deus. Aprender que quando diminuímos a criatura, estamos diminuindo aquele que a criou. E o Senhor não se alegra que a gente venha diminuí-lo. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Quem somos nós para olhar para Ele e dizer que o que Ele fez não presta, não tem valor, não serve, não dá conta? Quem somos nós para achar que podemos ficar nos reduzindo a criação de Deus a algo insignificante? Aleluias. Deus depositou em mim e você habilidades com propósitos. Cada defeito que você tem, cada característica que nós temos, elas são para bendizer o nome do Senhor. Elas são e estão em nós para forjar em nós aquela que vai dar vitória ao povo de Deus. Elas estão para ser usadas em nossas vidas para nos dar vitória e para dar vitória a muitos através de nós. Talvez os muitos que você vai alcançar serão os seus filhos, será a sua casa, mas talvez possam ser milhares ao redor do mundo todo. Pode ser o seu cônjuge, pode ser o teu vizinho, pode ser o teu colega de trabalho, o teu colega de escola, de faculdade. E pode ser um número incontável de pessoas. Mas o que você e eu temos feito? Olhado para o que é aparentemente ruim, olhado para o que é aparentemente deficitário. E aquilo que o teu líder, aquilo que o teu chefe, aquilo que o teu esposo, aquilo que o teu filho, aquilo que você olha no espelho e diz que não vale nada, que não dá conta, que não tem valor, Deus diz, tem valor e está aí por um propósito. Qual é a tua deficiência hoje? Qual é a tua fraqueza hoje? O que é hoje que você tem que é motivo de desprezo? Não permita que seja um motivo de autodesprezo, porque a sociedade daquela época desprezava Eude por ele ser um canhoto, menosprezava ele por ele ser um canhoto, mas ele entendia que ele podia fazer a diferença e ele fez na única oportunidade que lhe foi dada. Deus espera que nós façamos o mesmo. Ele tem nos dado oportunidade. Ele tem nos dado oportunidade atrás de oportunidade. E a gente tem ficado preso a um vitimismo, querendo ser consolado, querendo ser adulado, querendo ser bajulado, paparicado todo o tempo. Quando Ele está te habilitando, te capacitando para ir lá com essa deficiência, com essa fraqueza, com isso que você julga ruim, desprezível em você, o que as pessoas julgam desprezível em você. E Ele colocou em você por um propósito. Não se menospreze. É o primeiro não para que você consiga viver o chamado de Deus para a tua vida. É não se menosprezar. É não diminuir quem Deus é e o que Ele fez. Amém?
Aleluias. É muito, muito especial quando a gente entende que cada uma das nossas características foram pensadas por Deus. É muito especial quando a gente entende o quanto nós somos amados e o quanto Ele nos fez com uma riqueza de detalhes, o quanto Ele depositou em cada um características, deficiências diferentes para serem usadas em propósitos diferentes. Quando nós entendemos essa singularidade, quando nós entendemos que nós somos únicos, que nós temos particularidades, a gente começa a usar essa particularidade em favor do reino de Deus, em favor do povo de Deus, em nosso favor. Eude foi juiz por 80 anos. Ele não só naquele momento venceu aquele rei que maltratava o povo de Israel, o povo de Deus, como ele seguiu desempenhando um papel de representante do reino de Deus naquele lugar. E enquanto ele exerceu, enquanto ele atuou como juiz, aquele lugar foi um lugar próspero, aquelas pessoas viveram um tempo de justiça, um tempo de retidão. As lutas e as guerras continuaram, outras pessoas como Eude foram levantadas e também tiveram a sua vez de derrubar a espada outros reis, todos os quais Deus teve propósito e permitiu para tratar com o teu povo, para ensinar o seu povo a confiar e a caminhar nos teus caminhos. Mas hoje nós precisamos descobrir o que Deus quer que a gente faça com a nossa deficiência, ao invés de nos menosprezarmos. Hoje nós precisamos descobrir que a nossa particularidade, mesmo que aos olhos de alguns vista como algo negativo, Deus a colocou para usar num propósito positivo. Deus a transforma em algo bom. Quando você não se menospreza. Quando você não menospreza o Deus que o fez. Amém? O segundo não que nós precisamos aprender é o de não duvidar. Quantas pessoas a gente conhece, convive no nosso dia a dia, que dizem: eu não sei o que é que Deus quer que eu faça. Careca de saber. Sim ou não, gente? Sou só eu que conheço um monte de gente assim? Estou olhando para alguns por aqui. Quantas pessoas e quantas vezes nós estamos assim? Você sabe exatamente por que Deus te colocou naquele lugar, porque você foi naquele lugar hoje, porque você encontrou aquela pessoa hoje. Você sabe exatamente o que precisava dizer a ela. Você sabe exatamente o que precisava dar um abraço, precisava olhar, dizer que você viu, que você se importa. Mas você escolheu ser indiferente. Você está fazendo de conta que não está entendendo, você está na dúvida. Ei, Deus não se agrada dos que têm dúvida. A palavra de Deus em Tiago 5, Tiago 1, dos versos 6 ao 8, diz assim, ele está falando da sabedoria, no verso 4 antes, ele fala que quem não tem peça que ele dá liberalmente. E ele segue nos ensina algo sobre a dúvida, olha só. Peça, porém, com fé sem duvidar, falando sobre pedir a sabedoria. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Vai duvidar? A dúvida é maligna. A dúvida existe para nos dar a lacuna de acreditar naquilo que o diabo diz, nas mentiras do diabo a nosso respeito, ao invés de acreditar nas verdades de Deus a nosso respeito. Nós só combatemos uma dúvida, nós só destruímos uma dúvida com uma verdade concreta. Nós estamos no Setembro Amarelo, quem lembra? Todo mundo vê, né? Mas de janeiro a dezembro, Satanás está tentando te convencer de que a tua vida não tem valor e que é melhor você dar cabo nela. Mas Deus, de ponta a ponta na tua palavra, diz o contrário. Ele diz: ei, não duvida. Ei, isso é mentira. Ei, eu tenho vida para você, não é vidinha, não é vida abundante. Presta atenção. Pega a dúvida e passa a verdade na cara dela. Essa aqui, ó, a verdade bíblica, a verdade de Deus.
Está soprando coisinha na sua mente, vai te fazer duvidar, será que é isso mesmo? Será que Deus quer que eu viva? Será que Ele quer que eu faça isso? Será que Ele queria que eu estivesse aqui? Será que foi para isso que Ele me chamou? Ei, se você tem dúvida do que Deus quer que você faça, pergunta. Não é assim que a gente aprende? Na dúvida, pergunte. No trânsito, na dúvida, não ultrapasse. Ei, fica aí onde você está, é seguro. Pergunta para Deus, Ele vai te responder. Esteja sensível, Ele vai te dar a resposta. E aí quando Ele te respondeu, vai lá, faz a sua espadazinha. Quantos centímetros foi que o Espírito Santo te direcionou? Para a Ilde foram 45 centímetros. Onde é que Deus vai te mandar enfiar essa estaca? Qual é o demônio? Qual é a malignidade? Qual é a sugestão? Qual é a dúvida que você vai precisar espetar e matar e eliminar da sua vida com verdade bíblica, dizendo não. O que Deus diz a meu respeito é que eu sou filha amada de papai. Escuta essa, Satanás. E diga para o diabo ouvir. Diga para o diabo ouvir que você é filho e que você é filha amada de papai, porque o seu pai te ama. O seu pai te quer vivo, o seu pai te quer feliz, o seu pai te quer do jeitinho que ele te fez. O seu pai te quer atuante, o seu pai te quer fazendo o que ele te mandou fazer. O seu pai te quer obediente, porque ele quer liberar bênçãos e bênçãos sobre você. E o princípio bíblico que ordena a bênção sobre nós é a obediência. Ei, o diabo diz que você é um fracasso, a Bíblia diz que você é mais que vencedor. Não dá espaço para dúvida. Ei, qual é a mentira que ele está soprando para você hoje, que está te fazendo duvidar de quem você é? Pega a verdade bíblica. A dúvida, a mentira que o inimigo tem soprado no teu ouvido, na tua mente, não deixa descer para o teu coração. Não deixa. E não tem outro meio de matá-la que não seja a verdade. Porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É Jesus, é a verdade que liberta, é a verdade que cura. Então é declarando a verdade de Deus sobre você, sobre aqueles que estão diante de você, que a dúvida sai, que o medo sai, que a morte sai. É no nome de Jesus. E nós não devemos dar legalidade à dúvida. Retomando para o chamado, talvez você saiba exatamente o que Deus quer que você faça. O chamado dele para a sua vida ministerial, porque todos nós temos o chamado de ir e de anunciar Jesus às nações. Esse é o chamado que nós temos em comum. Mas nós sabemos que o Senhor entregou habilidades a pessoas e chamou cada um para uma função específica no reino. Nós temos um papel a desempenhar e nós temos que, sim, o quanto antes procurar entender que papel é esse. O que o Senhor quer que eu faça? Eu vou partilhar com vocês um testemunho. Logo que eu comecei a ministrar a palavra, eu tinha muitas dúvidas. Eu era o tempo todo bombardeada com dúvida a respeito de que Deus não havia me chamado para isso. Até poucos anos atrás, a gente testemunhou isso na célula, não foi, amor? Eu falei, não, Durval, eu não sei. Durval, meu Deus, como que você não sabe? Todo mundo olha para você e vê. Eu digo, não, mas eu preciso saber, entender, sentir, não duvidar. Ter convicção daquilo que Deus quer de mim. E aí o poder da pergunta para alguém que está atento à sua voz, para alguém que se importa com você. Pergunta para Deus, Ele vai te responder. E aí eu fiz essa pergunta ao Senhor e Ele me respondeu de forma clara, concisa, contundente, porque Deus não é Deus de confusão. Ele não vai te dar uma resposta que você vai ficar, acho que eu não entendi direito. Não, Deus falou assim, mas eu estou achando que Ele quis dizer assado. Não, quando Deus fala, Ele fala. Você não duvida que é Ele que está falando com você. Você sente clara e nitidamente a voz de Deus falando ao teu coração. E aí eu entendi isso. Então, mas até entender, o que a gente precisa saber sobre o chamado é que a gente tem que fazer aquilo que é necessário.
necessário. A gente não faz aquilo que a gente gosta de fazer, a gente não fica fazendo nada até entender o que Deus quer que a gente faça. Pelo contrário, a gente tem que fazer tudo quanto a gente pode, tudo quanto é necessário fazer, está ao nosso alcance executar, com alegria, com gratidão. E aí, aos poucos, o Senhor vai revelando a nós aquilo que Ele verdadeiramente quer que nós façamos. A área, a atividade, a função em que Ele efetivamente vai usar a tua vida para trazer vitória a muitos. Você vai fazendo, você vai servindo. Tem uma frase que diz que quem não vive para servir, meus filhos ouvem isso muito, né, Maria Alice? Quem não vive para servir, não serve para viver. O que você pode servir hoje? O que dá para você fazer hoje? Eu ainda não sei, eu não tenho certeza. Eu perguntei para o Senhor, eu estou no meu tempo de espera. O Senhor ainda não me respondeu. Mas o que você pode fazer até lá? Você vai ficar se enchendo de dúvidas? Vai ficar alimentando as dúvidas? Vai se nutrir de dúvida? Vai ficar se menosprezando, achando que você não sabe fazer nada? Não há nada que você possa fazer? Não. Você vai servir com amor. Você vai matar cada dúvida com uma verdade. Porque para cada dúvida que você tem, o Senhor tem uma verdade bíblica para eliminá-la da tua vida. Porque Ele não é um Deus de dúvida, eu volto a dizer, Deus não é Deus de confusão. Nós precisamos entender que nós viemos para servir como o próprio Jesus veio e serviu a todos. Nós temos um modelo para seguir, nós temos um padrão para seguir. Nós não precisamos se preocupar em inventar, em fazer uma coisa nova, em atrair, em ser lúdico. Nós precisamos nos preocupar em imitar bem o que Jesus fez. Porque a Bíblia diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. A gente não tem que ser inventores de nada, porque o que tinha que fazer, Jesus já fez antes de nós, para a gente ver e fazer igual atrás. Pelo menos tentar fazer igual. Se você segue tentando, você já está muito bem, tem meio caminho andado. O nosso papel é tentar imitar Jesus todos os dias. Todos os dias. Certa feita, como eu havia falado, me pairou essa dúvida novamente, há poucos meses atrás. E eu vim trazer a palavra ao Senhor. Eu disse, não, Duval, você devia ir no meu lugar, porque esse negócio de palavra não é comigo, não. Ele disse, oi? Você não está bem para pregar hoje ou você está generalizando o negócio? Eu disse, eu estou generalizando mesmo. Eu acho que não é isso, não. Eu vou... Aí eu repensei, falei, eu vou, mas eu vou fazer um negócio com Deus. Eu até partilhei esse testemunho com uma amiga. E aí eu disse, Deus, eu vou lá. O Senhor disse que o Senhor me chamou para isso, mas o Senhor também disse que se eu tivesse dúvida, que eu pudesse te perguntar, e tem uma dúvida pairando aqui dentro. O Senhor, som do meu coração, eu não preciso esconder ela de ti. Ela está aqui. É isso mesmo, Deus. Falei, Deus, se for que uma alma hoje, que é o fim para o qual o Senhor me chamou para pregar a tua palavra, foi para alcançar almas, vidas, que hoje uma alma lhe receba como Senhor e Salvador. E aí eu vim, preguei e não teve essa alma. Mas o Espírito fez um trabalhar tão grande aquele dia que durante a pregação a gente vai pregando e vai recebendo a palavra de Deus, vai sendo ministrada pelo Espírito de Deus. Eu me esqueci daquilo. Já esqueci que eu tinha subido com dúvida, que eu queria a alma como resposta. Já estava recebendo aquele alimento ali, me nutrindo daquela palavra, daquela unção que estava sobre a igreja naquele dia. E eu não me lembrei mais. Fiz o apelo, segui a vida e não me lembrava. Verdadeiramente me fugiu assim. Sabe como passar um corretivo, uma borracha? Eu não me recordava da pergunta que eu subi convicta de esperar uma resposta. E o Senhor fez tudo diferente durante a ministração. Terminou, eu fui para casa e quando eu fui orar, eu lembrei, eu falei, Deus, eu acabei me esquecendo. Eu falei, Senhor, me perdoa. Eu estou sendo tão relapso. Eu comecei a me menosprezar. Comecei a fazer um monte de coisa que não deveria fazer. Falar um monte de coisa. Eu falei, gente, eu subi ali e nem estava mais lembrando do que eu falei com o Senhor e tal. Eu disse, mas o Senhor ouviu, Deus. O Senhor ouviu.
Pai, eu sou grata por hoje, eu saí dali entendendo, eu saí dali ministrada pelo Teu Espírito. Eu sei que eu não estou falando só para os outros, eu sei que o Senhor está falando para mim também. E eu fui muito alimentada hoje, me perdoa. Toda vez que o Senhor quiser me alimentar e for pela minha própria boca, eu estou aqui. Toda vez que o Senhor quiser usar a minha vida para alguém, eu estou à sua disposição. E reconsiderei as minhas palavras e a minha dúvida. E aí, quando foi no domingo, quando foi na quarta-feira na célula, geralmente a gente vai facilitar o boletim. Aí Durval, não, já foi você que pregou, é mais fácil, você já facilita a palavra na célula, já fica na função. E aí eu cheguei lá na célula e facilitei a palavra. Novamente já desprendida da dúvida e daquela pergunta que eu havia feito a Deus. Foi nesse momento em que nós fizemos o apelo, quando terminou a palavra, e uma alma se converteu. Mas eu ainda não me lembrava. Alguém diz glória a Deus mais uma vez? Eu não me lembrava. E aí eu fiquei muito feliz, vibrando com aquela alma. Eita, glória a Deus, não sei o quê, mas eu não estava lembrando de nada. Aí o pastor Durval, vamos orar por ela e tal. Era uma moça, eu fiquei próximo dela. Quando a gente começou, ele começou a orar e eu na intercessão atrás dela, o Espírito Santo me tomou e começou a falar comigo. E eu tentava orar bem baixinho, em línguas, entendendo que Deus estava falando comigo. Deus falava para mim, você tem dúvida? Pergunta. Se você ainda duvida, era como se Ele me sacudisse, dissesse o tempo todo. Você ainda está com dúvida? Você me pediu uma alma. Você ministrou a palavra e me disse que queria uma alma. Aí está, gente, mas eu tentava. E a menina ficava numa expectativa, achando que aquela oração em línguas, que eu ia descer-lhe profetada nela, e estava numa expectativa, você sentia a expectativa dela, de que eu ia entregá-la algum recado, de que eu ia dizer algo a ela, e eu estava recebendo do Espírito de Deus a resposta que eu outrora havia pedido. Deus, Ele se importa com os mínimos detalhes e Ele não quer que a gente ande com dúvida alguma no nosso coração, porque a dúvida ela dá legalidade para que muita coisa ruim penetre a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma. Ele quer que você saiba claramente para aquilo que Ele te chamou. E aí você vai sair por aí dizendo Jesus te ama para 10 pessoas todo dia. E aí você vai sair por aí dizendo para o seu vizinho, vizinho, eu vim aqui orar por você. E aí você vai abrir uma célula na sua casa. E aí você vai ser um líder de rede com inúmeras células. E aí você vai ser um pastor. E aí você vai ser um pregador da palavra. Você vai ser um levita. Você vai tocar instrumentos. Ele quer que você saiba claramente para o que Ele te chamou. Ele quer que você saiba claramente que o talento que Ele te entregou está a serviço dEle e é para a glória dEle. Ele não quer que você ande duvidando, titubeando, cheios de incertezas, porque a incerteza e a dúvida, ela gera medo e tormenta. A palavra diz que a gente anda como a onda do mar, batendo de um lado para o outro. E diz que nós não receberemos coisa alguma do Senhor, pois quem tem uma mente dividida, duvidosa, cheia de perguntas, incertezas, a dúvida nada mais é do que a incredulidade, a falta de fé. Será que Deus vai fazer mesmo? Será que eu vou me mandar sobre as águas? Será que eu sou mesmo mais que vencedora? Será que o Senhor tem mesmo vida para mim e vida abundante? É como se todo o tempo você andasse interrogando todas as afirmações que Deus já fez e estabeleceu a meu e seu respeito na palavra dEle. É isso que é dúvida, se alguém ainda não compreendeu o quão perigosa ela é. Ela é a incredulidade. É a você duvidar, desacreditar, questionar todas as decisões de Deus a nosso respeito. E ela diz que, a palavra diz que a mente dividida é instável em tudo o que faz. Quem conhece gente que toda hora começa uma coisa e não termina? Eu quero fazer tal curso. Começa e não termina. Não, agora eu não gostei muito não, vou mudar de curso. Não quero inglês não, quero espanhol. Não, vou falar francês, francês é mais legal, fala fazendo biquinho. Não, quero aprender outra coisa. Não, línguas não. Para que eu vou fazer línguas? Vou fazer culinária. Eu amo cozinhar. Depois, esse negócio de fogão. Não terminei, não. Deixei para lá. Vou mexer com saúde. O negócio agora, depois da pandemia, o que dá dinheiro é cuidar de gente. A gente doente, vou ficar rica em 2 meses. Não, saúde não. Esse povo doente, Deus me livre. É tanta doença, é tanto trem, a gente pega, adoece. Gente, pelo amor de Deus. Se orienta, pergunta para Deus o que Deus quer para a tua vida. Decida o que você também quer.
do que você gosta, do que você gostaria de fazer. Pergunta para Deus se está alinhado com o plano dele para a tua vida. Começa um negócio e termina. Está há 10 anos fazendo aquela reforma na casa. Quando que essa reforma vai terminar? Ei, Deus é o Deus de começo e de fim. O Deus que lhe dá a condição e a capacidade de iniciar, Ele dá de terminar. Quando você começa muita coisa e para no meio do caminho, você está alimentando a dúvida, a incredulidade. Você está como a onda do mar, se batendo de um lado para o outro e não faz nada, não concretiza nada, não realiza nada. Não vive o chamado de Deus para você. Amém, igreja? O terceiro não para a gente viver o chamado de Deus é o não temas. Esse é lindo, esse todo mundo ama, porque o de duvidar a gente fala, não, mas eu já sei o que eu quero. Eu já sei para que Deus me chamou, mas nem sempre está posicionado. Agora o não temas é realmente não, é muito tocante. Um Deus que tem poder sobre tudo e sobre todos, dizer para você, e não temas, eu sou contigo. Rapaz, você até cresce, diz aí. Você chega assim, Jesus me ajuda a ser humilde, porque o poderosão está comigo. Eu tenho até que ter cuidado para eu não ficar muito. Você tem que vigiar, porque senão você vai se ensoberbecer. E Deus quer você com um coração humilde, entendendo que o poder, que a força, que a glória e a autoridade lhe foi outorgada, que Ele é com você, que você não precisa ter medo de nada. Só que você não pode duvidar. Você não pode duvidar. Você tem que crer que Ele está, porque Ele está lá. Mas se você desacreditar, Ele vai dizer, estou indo. Fica aí com seus 50 cursos, 50 empregos, 50 coisas iniciadas e não terminadas, que eu estou indo para aquele irmãozinho ali que empreendeu uma única coisa e disse, eu vou terminar esse cursinho aqui. Esse cursinho técnico aqui, eu vou até o fim. Deus me deu a oportunidade de fazer. Ele me colocou aqui, Ele abriu essa porta. Eu vou até o fim, eu vou terminar. Deus vai me honrar. Tem que crer. Tem que crer. Fala para o seu irmão, tem que crer. Fala bem firme com ele assim, ó. Tem que crer. Tá? Tem que crer. Deus diz, não temas. Olha que lindo, eu elenquei algumas coisas importantes. Gênesis 15:1. De Gênesis a Apocalipse, Deus diz, não temas para mim e para você. Sabe um dado interessante que eu aprendi sobre a Bíblia um tempo atrás? Que na Bíblia tem 366 não temas. Você tem um para cada dia do ano, meu irmão. Por que você está com medo? Lembra, Deus tem um não temas para mim hoje. Hoje eu não tenho que ter medo. O medo está querendo lhe dominar. A dúvida, não, Deus disse para eu não ter medo, porque Ele é comigo. E sabe por que 366? Porque a cada 4 anos, o ano tem 366 dias. Diga se Deus não é Deus de detalhe. Ele não ia deixar você naquele ano, um dia sem um não temas, né? Esse é meu Deus. Ele pensou até nisso. 366. Já pensou? Chegou 2024 e você está lá numa situação, não temas para esse dia. Isso não vai acontecer. Tem 366. É Deus dizendo para você, dia após dia, você não precisa ter medo. Você precisa parar de se menosprezar. Você precisa parar de duvidar e não deixar o medo lhe tomar. Ei, presta atenção. De Gênesis a Apocalipse. Em Gênesis 1:5, Deus se aliança com Abrão antes de se tornar Abraão. E Deus diz a ele que é com ele. Deus diz, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão. Gênesis 1:5 é o primeiro momento em que nós temos o contato com o não temas. Tudo que está dito a Abraão posteriormente, a Isaac, a Jacó, a Jeremias, a Isaías, tudo, todas as vezes, a Paulo, em que está não temas na Bíblia, é para mim e para você. Não foram só aqueles homens no momento em que eles viviam, mas foi para que eu e você hoje tomasse posse deles e não vivêssemos amedrontados e incrédulos. Amém, igreja? Josué 1:9
Deus diz a Josué, depois da morte de Josué está com muito medo do desafio que ele vai enfrentar pela frente. E o Senhor diz a ele o quê? Seja forte e corajoso. Não, eu sou contigo. Aleluias. Tem alguém ouvindo essa expressão? Jesus diz, seja forte e corajoso. Nada de mimimi, nada de fracote, nada de eu não dou conta, eu não vou fazer, eu sou fraquinho, eu sou vitimazinha, nada de menosprezo. Seja forte, corajoso. Tenha coragem para acreditar, tenha coragem para matar a dúvida, para lançar a verdade nela e neutralizá-la. E não tenha medo, porque eu sou contigo. Não temas, não temas. Isaías 41:10, Deus fala ao povo de Israel, não temas, eu estou com você, te fortaleço, te ajudarei e te seguro com a minha mão vitoriosa. Já está garantida. Você precisa viver a luta, você precisa viver o processo, mas você já vai sabendo que a vitória é certa, que o Senhor está com você. Você só precisa lutar, você só precisa colocar à disposição do reino aquilo que Deus depositou de singular em você, aquilo que você acha que é defeituoso, aquilo que os outros apontam como ruim, como pejorativo, como deficiência. Você só precisa usar, só precisa ir e acreditar. Amém? Jeremias 1:8, quando ele é chamado por Deus, se considerando muito jovem, despreparado, e diz que não sabe nem como falar. E aí, o que é que Deus diz a Jeremias nesse momento? Não temas, por onde fores, irei, e porei as minhas palavras na tua boca. Aleluias. Não tenha medo de dizer o que Deus te manda dizer. Quando você entende o que é isso na sua vida, vira uma chave. Você tem muito temor de falar, você tem muito mais cautela no falar, mas você tem a ousadia e a paz de dizer e entender que o Deus que falou garante o que falou. O Deus que falou garante e completa a obra que Ele quer fazer na vida daquele que ouviu, daquele que recebeu o que foi dito, porque a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E Ele vai dizer através de muitos Jeremias aqui, Ele vai dizer através de muitas crianças aqui, através de muitos adolescentes, de muitos adultos, de muitos casais. O Espírito de Deus está dizendo e vai dizer ainda mais a nós. Amém, igreja? Ah, mas foi só no Novo Testamento? Só no Antigo Testamento? Não, no Novo também. Vamos lá. Lucas 5:10. Quando Simão, antes de se tornar Pedro, tem dúvida do que Deus o manda fazer, titubeia no momento de lançar as redes, e Jesus diz, eu te faço pescador de homens. Não temas. Não temas. Não se canse de ouvir que você não deve ter medo. É porque nós somos frágeis e nos amedrontamos por qualquer coisa mesmo. É por isso que Deus intencionalmente todo dia tem um não temas para mim e para você. Aleluias. Em Atos 18:9, o Senhor Jesus aparece em visão a Paulo e diz para ele, e esse contexto me chama muita atenção, eu amo muito a história de Paulo. Quando ele estava constrangido, tinha passado por uma situação muito intensa e traumática de rejeição, e ele havia decidido que ele não ia mais anunciar o Evangelho de Jesus. Ele havia determinado ali que ele não pregaria mais a palavra. E foi naquele momento que Jesus apareceu para ele numa visão e disse a ele essa frase tão linda: não temas, fale e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém nessa cidade lançará mão de ti, porque tem pessoas minhas nessa cidade. Essa é a parte da história de Paulo em que Áquila e Priscila o ajudam, em que ele estava fragilizado e tentado a desistir e parar de viver o chamado e de cumprir o propósito que Deus tinha para ele até ele chegar a Antioquia.
E quando ele foi amparado por essas pessoas de Deus, em que o próprio Senhor Jesus, numa visão, o disse: não temas, fale, não te cales, ninguém vai lhe fazer mal nenhum, ninguém vai lhe tocar. É proibido falar de Jesus aí, mas Jesus mandou? Quem manda é Ele. Quem disse é proibido ou não é Ele, porque quem manda na sua vida é Ele. Não pode falar não. Senti, o Espírito de Deus me mandou dizer isso. Ei, Deus está mandando dizer assim, 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 mas não pode falar de Jesus aqui dentro. Quem disse que não pode? Quem fez isso aqui foi Jesus, quem me botou aqui foi Jesus. Se Ele quiser me tirar daqui, Ele me leva para um lugar melhor. Quem disse que não pode? Ele diz: fale, não te cales, não temas, ninguém vai te tocar. Foi assim com Paulo, é assim que vai ser com você, é assim que é comigo, se a gente não duvidar, se a gente não menosprezar o Deus que nós servimos. Aleluias. Ei, Deus vai levantar pessoas para te apoiar. Ele está só esperando você se posicionar. Ele vai levantar ajudadores, apoiadores, mas precisa da tua posição, da tua confiança. Precisa você lançar a mão da dúvida. Precisa você parar de se menosprezar, de diminuir o Deus que você serve. As pessoas precisam ver que Ele é grande, que Ele é poderoso. Pare de menosprezar Deus se menosprezando. Se posicione. Ele tem apoiadores para você. Teve Áquila e Priscila para apoiar Paulo naquele momento. Tem pessoas preparadas, enviadas por Deus para te apoiar no momento que for necessário. Quando você necessitar do apoio. Não temas. Aleluias. Deus é poderoso. Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Deus vai levantar pessoas para me ajudar. Esse é o nosso Deus, é o Deus que não abandona, é o Deus que não desampara, é o Deus que te fez manco por um propósito, é o Deus que te fez destro por um propósito, é o Deus que te fez canhoto por um propósito, é o Deus que te fez baixinho por um propósito, é o Deus que te fez grandão por um propósito. E esse propósito é vitória. É vitória garantida por Ele para a sua vida e para a vida daqueles que Ele confiou a mim e a você. Aleluias, aleluias. Deus é poderoso. Deus é poderoso. É poderoso para garantir que eu e você não devemos temer mal algum. Mal algum. O Deus que está no começo da construção é o Deus que está no início. O Deus que capacitou fazer o alicerce é o Deus que vai capacitar fazer o último detalhe do acabamento. Não deixe mais nada inacabado na tua vida. O Senhor diz para você: não deixe mais nada inacabado na tua vida. Se tu disser: vou até aquela planta, vai. Não para no meio do caminho não. Vai até a planta e diz: cumpri. Eu estava com tanta dificuldade de vencer, de fazer uma coisa, mas eu vou determinar, eu vou até aquela caixa. Mas deu uma sede, podia tomar uma água. Não, mas eu vou até aquela caixa. Nossa, que lindo esse teclado. Meu propósito, eu vou até aquela caixa. Que flores lindas, cheirosas, a primavera está chegando. Opa, eu estou indo para a caixa. Cheguei! Glória a Deus! Cumpri meu propósito! Aleluia! Ei! Celebra! Celebra! Porque Deus disse: não temas, para você chegar até a caixa. E você chegou. Olha quanta coisa no meio do caminho lhe tirou a atenção. Olha quanta coisa no meio do caminho para te tirar do propósito. O que está no meio do teu caminho hoje? Fala: sai para lá, primavera é dia 23, não é hoje não. Sai para lá, teclado, não é agora não. Estou indo para a caixa. Tira do teu caminho tudo que está ali colocando dúvida, tudo que está ali impedindo de terminar o que começou. O Deus que capacita para começar é o Deus que está ali para garantir o fim. Ele é Deus de começo, Ele é Deus de completude. Ele não faz nada pela metade. Ele é Deus de completude. Ei, Ele te deu a chance de fazer essa faculdade, você ingressou, a matrícula está paga. Mas eu não sei como é que vai ser. Não precisa saber. Viva um dia de cada vez. Só que olha para o alvo.
Deus está te esperando lá na colação de grau. Deus está lá no diploma. Para com esse negócio de parar no meio do caminho sem terminar as coisas. Deus é Deus de completude. E Ele quer completar a obra que Ele tem na minha e na sua vida. Quando nós entendermos que esses 3 nãos, para a gente viver o chamado, vai revolucionar as nossas vidas. Quando nós entendermos que menosprezar a nós é diminuir Deus. Cada vez que você pensar assim, estou tão feia, você diz, meu Deus, me perdoe, eu estou linda. Foi o Senhor que me fez com tanto amor. O Senhor pensou em cada frizz dos meus cachos. Se ame, comece a trazer à existência tudo aquilo que de verdade está diante de você e tudo aquilo que está dito e firmado na palavra de Deus a respeito de você. Não dê lugar à incredulidade, à falta de fé. Será que é isso mesmo? Será que Deus me ama mesmo? Será que eu vou conseguir terminar essa casa, esse curso? Será que eu vou conseguir esse emprego? Para de dar lugar à dúvida. Olha hoje para o que está diante de você e diz, ei, vou usar o meu não temas de hoje. Saia da minha frente agora em nome de Jesus. Porque Deus disse que Ele é comigo, que Ele me segura com a destra da tua mão, que Ele me garante a vitória. Que se eu passar por água não me afogo, se eu passar por fogo não me queimo. Ei, não vou ter medo, não vou ficar acuado. Em nome de Jesus, igreja, se coloque de pé essa noite. Aleluias. Aleluias. Deus é Deus de completude. Deus quer usar o que você julga ruim em você para dar vitória a muitos. Deus quer pegar aquilo que parece ser a sua fraqueza e transformar na sua maior potência, na sua maior força para ganhar e sarar vidas. Por favor, o teclado, alguém sola. Vamos orar essa noite. Peça perdão ao Senhor pelas vezes em que você foi incrédulo, em que você duvidou da palavra dEle, em que você duvidou que você não devia temer, que você duvidou que Ele estava com você, que você duvidou que foi Ele quem te mandou, que foi Ele quem falou, que foi Ele quem te chamou para fazer tais coisas. Vamos nos humilhar diante de Deus, para que Ele nos perdoe, para que Ele quebrante mais o nosso coração e a gente possa viver uma vida onde a gente se enxergue como nós realmente somos, como Deus nos enxerga, que nós nos amemos como Ele nos ama. Amém, igreja? Pode fazer nessa hora a sua oração, você pode ficar à vontade para se ajoelhar, para caminhar, para sentar, para ficar de pé. Você é livre, livre para se expressar. Amém? Aleluias. Deus, nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade, por esta palavra, Pai. Como o Senhor me ensina, como o Senhor nos enche, como o Senhor nos alimenta, Deus, da Tua palavra, como ela é rica, Senhor, como ela é nutritiva e o quão necessária ela foi hoje para a minha vida, Deus. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Oh, Deus, vem nos perdoar, Pai. Vem perdoar pela incredulidade. Vem perdoar por tantas vezes em que a gente se olha se diminuindo, sem perceber que estávamos diminuindo a Ti. Tantas vezes em que nós nos menosprezamos, sem perceber que estávamos menosprezando o próprio Deus. Perdão, Senhor. Perdão pelas vezes que duvidamos do Teu poder, pelas vezes que duvidamos da Tua voz, da Tua ordem, do Teu chamado, da Tua presença. Pelas vezes que duvidamos de que o Senhor estaria conosco, de que o Senhor nos guardaria, de que nenhum mal nos acometeria, porque o Senhor está conosco. Perdão, Pai. Perdão, Pai, por todas as vezes. Perdoa-nos, Senhor. Nós precisamos do Teu perdão nesta noite. Nós precisamos da Tua misericórdia nesta noite. Nós precisamos do toque do Teu Espírito para vivermos a cada dia entendendo esses nãos, entendendo que eles são libertadores, entendendo que a dúvida não tem que ter lugar em nossa mente, em nossos corações. Nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda a recorrer e a usar com fé de cada não temas que o Senhor nos entregou na Tua palavra. Oh, papai, obrigada por tamanho cuidado,
por tamanho carinho com as nossas vidas, Senhor. Perdão pelas vezes em que nós julgamos poder dar fim nelas, achar que nós temos o controle, quando o controle sobre a vida e sobre a morte está nas tuas mãos. Tem misericórdia, Deus, daqueles que estão ansiosos, depressivos, opressos, Senhor. Visita agora, Pai, cada mente, cada pessoa, cada coração. Passa, Deus, do teu bálsamo nessa hora de paz. Passa agora, Deus, do teu bálsamo, envolve, Senhor. Abraça, Espírito de Deus, essa pessoa que precisa do seu abraço nessa hora. Envolve-a, papai. Envolve-a em teus braços. Ajuda ela a enxergar que o Senhor esteve aí em todo o tempo. Ajuda ela a enxergar que quando o Senhor disse não temas, o Senhor não saiu de lá nenhuma vez. O Senhor esteve todas as vezes. E todas as vezes o Senhor disse, mesmo que ela não pôde ouvir ou não creu no que ouviu. Compadece-te, Senhor. Compadece-te de nós. Nós precisamos da tua compaixão, nós precisamos da tua presença, nós precisamos do teu toque, nós precisamos da tua palavra, nós precisamos da diligência de Eude, Pai, para prontamente enxergar a oportunidade que o Senhor coloca diante de nós. Nos ajuda a completar a boa obra que o Senhor iniciou em nós, ou através de nós. Completa a obra que o Senhor começou e nos capacita para terminar as que nós iniciamos. Não nos deixa começar as coisas e não terminar, porque o Senhor não é Deus, meu Pai, de começos inacabados. O Senhor é um Deus que começa e executa a tua obra até o fim, que completa aquilo que começou. Aleluias. Oh, papai, completa em nós essa noite a tua obra. Completa em nossos espíritos essa noite aquilo que nós precisávamos receber, que não entendemos ou não captamos aqui, Pai. Completa, Espírito de Deus. Visita cada pessoa, Senhor. E que no lugar, meu Deus, do sentimento de solidão, haja, meu Pai, o preenchimento da tua presença. Oh Deus, que no lugar do sentimento de abandono, de rejeição, possa enxergar o teu amor, o teu cuidado, o teu zelo, a tua aceitação. Em nome de Jesus, nós oramos, nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Nós te agradecemos, Senhor, pelo que já fez e pelo que ainda irá fazer em nós e através de nós. Amém, amém e amém.